Diário de leitura número 8 do 9º livro de Outlander, Dicas Abelhas que não estão mais aqui, de Diana Gabaldon, capítulos 21, 22 e 23. Bora conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses capítulos. Nessa diário eu fiz um pouquinho diferente. Eu fui lendo e já vim aqui, já gravava, porque o capítulo estava fresquíssimo na minha cabeça. E depois agora estou juntando os áudios do comentário de cada um desses capítulos. Eu espero que você tenha gostado desses capítulos e notado esses detalhezinhos que eu notei e vou comentar aqui com vocês agora. Capítulo 21, Pavio Aceso. A gente vê o nome desse capítulo se refletir em vários aspectos que acontecem nesse capítulo. Primeira coisa, pavio aceso. A gente vê um pavio aceso num contexto de que a Brianna está se preparando para realmente ser a armeira da Cordilheira dos Frasers. Ela quer fabricar pólvora, ela quer poder organizar tudo isso para caça, para poder possivelmente se defender e tudo mais. Mas ela precisa saber como se faz isso com segurança. Ela sabe como se faz pólvora, porém ela não sabe como organizar isso sem explodir tudo no meio do processo, né? Então eles vão até o Wilmington e aí, além de comprar outras comidas, algumas coisas que eles não produzem, ela também vai lá no barracão que vende pólvora para poder comprar um pouco de pólvora e aprender ali os detalhes de como que faz a moagem desses itens e a separação e juntar tudo. Só que acontece que a mulher que tá lá vendendo a pólvora, que é a senhora Penton, ela não foi muito com a cara da Brianna, assim, no geral, todo mundo fica olhando ali torto pra Brianna porque é a mocinha bonita, vestida de homem. Brianna gosta de usar calça quando tá fazendo essas coisas, né? Então isso já traz ali um certo preconceito por parte das pessoas e a senhora lá ficava meio que esperando o Jamie chegar pra poder negociar com ele, né? Em vez de ser com a mulher, porque aquela época, né, minha gente, como é que faz? E aí, depois de muito, assim, ser rude com a Brianna e tudo mais, ela consegue conversar lá com a Brianna. Ela comenta que reconheceu o pai dela, porque os tios dela lutou lá na Batalha de Culloden. E não sei se foi na Batalha de Culloden, deve ter sido não, porque os caras viveu. Então, mas ali no período que teve a batalha e várias outras batalhas aconteceram e tava ali do lado dos Jacobita também. E esses tios delas... Esse tio dela guardou um cartaz do Jamie que tá lá procurado e um retrato falado dele. E ela fala, nossa, aquele ali é o Jamie do cabelo vermelho? Que era justamente o apelido dele, né? O Red Jamie. E aí, a Brianna fica meio assim, nossa, né? Assim, meio preocupada com essa situação, mas vida que segue. A mulher mostra pra ela ali como que funciona todo o processo de moagem com segurança, explica ali as coisas pra ela e tudo mais. E a Brianna acaba comprando um pouco de pólvora. E como que ela faz isso? Ela faz isso pagando com ouro. Ela tinha um ouro ali costurado na bainha da roupa dela e ela levou e combinou com ela ali um preço. A mulher ficou super satisfeita de ver o ouro, até mordeu o pedacinho lá da barrinha que a Brianna entregou pra ela e ela compra isso e paga. E pra Brianna isso foi um super pavio aceso. Por quê? Porque a Brianna se sentiu ali no contexto de, olha, eu tô negociando aqui, eu tô arrumando aqui tudo. Sou a mulher do negócio. Então eu vi isso como um pavio aceso de parte dela. Qual que é o problema disso? O problema disso é que no momento que o Jamie, vai lá pra poder colocar as coisas dentro da carroça e tudo mais, ele vai pagar e o pessoal fala, ela já pagou aqui, ó, a moça, ele vai, né? Tá. E depois ele pergunta pra ela, né, quando eles saem de lá, e ela pergunta, né, como é que você pagou isso? E ela conta que tinha o ouro ali e pagou com ouro. E no meu ponto de vista, ela falou isso assim, justamente nesse contexto de o pavio da Brianna está aceso. Só que aí é outro pavio que é aceso, minha gente. É outro perigo ali de uma vela começando a queimar, né? Pra poder chegar na pólvora e explodir. O Jamie fica bravo com a Brianna. Ele repreende a Brianna. Por quê? Você não pode pegar um ouro e sair gastando assim com o ouro na cidade. Dessa forma, porque isso aí você acaba ficando visado, porque todo mundo ali que atendeu ela sabe que ela tem ouro, e ele explica pra Brianna que, primeiro, que não vai ficar usando ouro, porque isso não é dele, então ele só usaria em caso de extrema necessidade, todo um processo de separar em pequenos pedacinhos e mandar uns 3 pessoas lá da Cordilheira para lugares diferentes, para ir trocando por coisinhas pequenas e trocar por dinheiro, de forma que depois ele possa gastar o dinheiro e de forma cautelosa ainda. E aí a Brianna fica com a pulga atrás da orelha pensando assim, o que eu fiz?
sobe um arrepio ali no corpo dela e ela pensando, e agora, né? Eu coloquei a família em perigo. Então a gente vê um outro pavio possivelmente aceso nesse contexto. Acaba que o Jaime tranquiliza ela ali nessa situação, não tá, mas é provável que ninguém venha atrás da gente por conta disso. O pessoal aí sabe que a gente é mais valioso como um cliente do que pra poder querer vir atrás da gente nesse contexto. Provavelmente vai ficar tudo bem. E aí a Brianna conta que a mulher reconheceu ele e ela tava com medo disso, mas ele acha isso engraçado e fala que na verdade até é bom, de certa forma, ter uma reputação dessas, de ser lembrado como alguém que um dia foi procurado pela coroa. E eles até olham pra trás ali na estrada pra ver se não tem ninguém seguindo eles, mas o Jaime conclui que não, vai ficar tudo bem, pode ficar tranquila. E eles vão acampar logo em seguida, né, porque estão há alguns dias ali de viagem da cordilheira. E aí, nessa noite em específico, a Brianna tenta dormir, mas só porque às vezes ela acorda. E no que ela acordava várias vezes, ela viu o Jaime ali, na sombra negra de uma árvore, com a espingarda junto à mão direita e uma pistola carregada na esquerda. Então a gente percebe que por mais que o Jaime falou assim, não, vai ficar tudo bem, pode ficar tranquila, ele tá vigiando, ele tá um pouquinho apreensivo com essa situação. Então a gente tem assim um pavio acesíssimo nesse capítulo. E me pergunto, será que vai rolar alguma coisa? Certeza que vai rolar alguma coisa em relação a isso, né, gente? Senão esse capítulo não tava aqui desse jeito. Vamos ver o que acontece. Capítulo 22, Cinzas, Cinzas. Nesse capítulo a gente vê o Roger e a Claire indo até a casa dos Cunningham pra poder fazer uma pequena artimanhazinha, obter informações, organizar a situação para obter informação. Como que eles fizeram isso? A ideia é chamar o Capitão Cunningham para pregar lá na igreja, lá na capela que eles estão organizando para poder construir esse chalezinho que pegou fogo anteriormente e eles estão querendo reerguer. O plano então foi o seguinte, eles chegar até a casa lá dos Cunningham, a Claire chegar com alguns presentinhos para a senhora Cunningham para poder pedir desculpa, né, pelo comportamento da Mandy e tudo mais e agradecer pela casca de quina e dessa forma levar ela para um cantinho, né, e deixar o Roger conversar com o Capitão Cunningham, que o Roger ia justamente propor que o Capitão Cunningham pregasse na capela que eles estão organizando para construir e pedir a ajuda dele para poder levantar isso, né, colocar isso logo de pé. A senhora Cunningham não estava em casa, Claire foi procurar ela no riacho. Chegou lá, encontrou ela tomando banho lá no riacho, pelada e tudo mais, e ela assim, ai gente, né, como é que eu fico aqui, não dá pra ficar espiando. E aí ela se organiza pra sair dali e pensar, não, eu vou só voltar lá pra casa, deixo os presentinhos lá com ela, com o Capitão Cunningham pra ela, e pronto, né? E aí, só que ela deixou pegadas ali no caminho, e no que ela vai tentar tampar essas pegadas, ela encontra nada mais, nada menos do que uma pedra de esmeralda. E ela falou, nunca se sabe, né? Vamos ficar com essa pedra aqui pra garantir, porque vai que precisa de uma pedra preciosa. Enquanto isso, Roger tá conversando com o Capitão Cunningham e leva ele pra poder mostrar ali aonde que eles estão querendo construir, né? Pra poder levantar esse centro de oração e tudo mais. E aparentemente o Cunningham tá empolgado em tipo, ok, né? Vamos então fazer isso de forma alternada, né? Cada domingo um, outro domingo outro. O Capitão Cunningham fica meio assim em relação ao Jaime, descobre que ele é maçom. E ele fica assim, nossa, o Jaime é flexível, né? E eles têm uma conversa até interessante sobre essa flexibilidade do Jaime em relação a ele se adaptar às situações para sobreviver, para cuidar daqueles que estão sob o cuidado dele. E uma das coisas que acontece ali no finalzinho do capítulo é a Rachel chegando lá. Gente, a Rachel é uma gracinha. Como é que pode essa personagem acrescentar tanto assim na história? E bom que ela é direta. Ela chegou lá e falou, não, vocês estão falando aqui, né, das reuniões de religião e tudo mais, então achei que eu devia participar. Qual que é o horário que vocês vão fazer o de vocês? Eu quero fazer uma também aos domingos. Fala o horário de vocês aí que eu faço depois, não importa a hora. E pra poder, né, eu tá aqui junto também com os meus amigos, né, os quacres. E aí o pessoal fica assim, né, mas tem mais gente de vocês aqui na Cordilheira? Ah, tem eu, o Og, né, meu filho, o meu marido vai participar, minha sogra, a Claire e o Jaime também estão convidados, Roger e Brianna, vocês também podem vir. Então, achei bem interessante essa assertividade dela de chegar, olha, também vou participar disso aqui, tá? Me fala o horário que vocês vão estar fazendo a reunião de vocês para eu não atrapalhar e organizar a minha.
E mais um detalhezinho que acontece lá no início do capítulo que eu esqueci de comentar é que o Roger, enquanto ele tá chegando lá na casa dos Cunningans, junto com a Claire, eles conversam sobre Natal. Então eles falam sobre esses rituais de Natal, que a Mandy e a Jane tá acostumada. A Claire fica lembrando dos natais da infância dela e de quando a Brianna tava pequenininha. Então eu acredito que, espero eu, né, que tenhamos algum capítulo narrando uma cena, um dia de Natal, uma véspera de Natal, com essa família toda aí na casa nova, na Cordilheira dos Frasers. Capítulo 23, Pesca de Trutas na América, parte 2. Quando eu vi esse parte 2, eu pensei assim, gente, mas já teve um capítulo de Pesca de Trutas na América? Deve ter tido, né? Aí eu fui procurar. Não foi nesse livro, não foi no livro anterior, nem no anterior. Eu fui pesquisando até eu achar nos índices dos livros. E tá lá no livro Tambores de Outono, que é o livro 4, Tambores de Outono. Acho que é, hein? Deixa eu checar aqui. Isso, livro 4, Tambores de Outono, que tá lá no capítulo 27. E eu dei uma folheada aqui nesse capítulo para poder ter uma noção do que aconteceu. E de uma forma geral, houve uma pesca de trutas na América e foi justamente do Jaime com o William. Foi bem naquela parte que o Lord John vai visitar o Jaime junto com o William, só que aí acaba que o Lord John fica doente, né, e aí tudo mais, e aí o Jaime vai sair com o William e eles passam um tempo juntos. E eles brigam até mandar parar, né, também. Mas no capítulo eles vão pescar e é bem legal ver essa interação dos dois ali, o Jaime quase que no papel de pai dele ali mesmo, ensinando ele a pescar, mostrando ali alguns truques e conversando. E então tem essa troca ali interessante. E aí na hora que eu fui ver os detalhes desse capítulo 23, aqui agora do livro 9, né? Eu fiquei pensando, tá, eles vão pescar e qual vai ser a conversa, né? E fiquei pensando, será que vai... Aí começa a falar do Roger, eu já pensei, será que vai ser mostrando ali o Roger junto com o Germain, né? Será que vai ter alguma relação disso? Mas na verdade a gente vê esse capítulo focado na conversa que o Roger tem com o Jaime. Eles estão ali pescando e tudo mais e acaba que o Jaime quer confessar ali pro Roger, não confessar para ele, mas num contexto do sacramento da confissão que existe ali na igreja, e o Roger ainda fala, olha, né, eu não posso te oferecer uma absolvição do que você quer me confessar, mas você é o seu ombro amigo aqui pro que você precisar. E aí o Jaime começa a conversa, pergunta pra ele se ele se lembra da noite que eles trouxeram Claire de volta dos bandidos. E o Roger vai falar que, eu não poderia esquecer, né? Por quê? Como é que é? E o Jaime falou, você se lembra, né? Que eu falei pra matar todos que estavam lá. E o Roger fala que sim. E eles começam a conversar. O Roger até fala, eu matei um naquela noite, você sabia? E o Jaime fala que não viu ele matando, mas que viu isso no rosto dele, claramente, no dia seguinte. Porque o Roger, ele ficou muito atordoado com aquela situação. Eu tenho uma vaga lembrança da conversa que ele tem ali com a Brianna e tudo mais. Ele até conta isso para o Jaime, que ele contou pra Brianna isso, e a Brianna só falava que amava ele, é o que ele lembra da Brianna falar pra ele. E eles continuam a conversar. E aí o Roger pergunta pro Jaime, né? Você tá querendo dizer que você se arrepende, né? De ter matado todo mundo, todos os homens naquela noite? E o Jaime fala que nem por um segundo. E manda a pergunta de volta pro Roger. Você se arrepende da sua participação? O Roger fica meio assim e fala, eu me arrependo de ter tido que fazer o que eu fiz. Então, porque pro Roger foi muito difícil. Imagina, você aqui... vivendo aqui 2024, vai lá pro passado, de repente tem que matar os outros. Tipo, a gente não vive mais um contexto de que isso acontece com frequência. Então, é um processo grande você voltar pro passado e viver naquela forma e ter que fazer as coisas que o dia a dia vai exigindo ali pra você, mediante as situações. E o Jaime, ele fala, eu imagino que você saiba que a Claire foi estuprada naquela noite. E ele continua falando, o responsável não morreu naquela noite. Ela o viu vivo 2 meses depois no entreposto dos Beardsley. E outro nome aqui que eu não sei pronunciar direito. E aí, minha gente, quando eu li isso aqui, ela o viu vivo 2 meses depois, eu falei, não foi 2 meses não, gente. Aí eu voltei até no capítulo do livro passado que acontece esse encontro, que a Claire conta pra Jane como é que foi. E realmente, assim, foi 5 anos depois, não foi 2 meses depois. E eu fiquei matutando isso aqui, eu cheguei à conclusão que eu acho que o Jaime não quis contar pro Roger que isso aconteceu 5 anos depois. Ele quis mascarar isso daí, porque ela falou, foi só 2 meses depois, pra deixar mais leve pro Roger.
E aí o Roger começa a entender ali o que o Jamie tá querendo dizer com aquilo. Ele começa já a ficar aflito com essa situação, de pensar até, será que o Jamie vai me pedir ajuda para alguma coisa em relação a isso? Então ele fica um pouco preocupado. E aí o Jamie conta que a Claire não contou pra ele, mas só porque ele viu que tinha alguma coisa errada ali na situação, que foi a Jenny que tava ali com a Claire naquele momento e que ela que arrancou isso da Claire e que a Claire falou que queria deixar quieto, deixar o tempo passar pra poder ver se perdoava essa pessoa. E o Roger pergunta, e você deixou quieto? E ele, não deixei quieto. E aí o Jamie ainda comenta que talvez seja mais fácil perdoar um homem morto do que um homem que tá andando por aí bem debaixo do seu nariz. Então acho que ele quis dizer até que ele quis deixar mais fácil pra Claire acabar perdoando esse homem, que seria muito mais difícil perdoar uma pessoa que tá ali de fato convivendo nas redondezas ainda por cima. E ele fala que, e quer ela fosse ou não capaz de suportar a ideia daquele homem morar perto de nós, eu não fui. E aí o Roger entende o que aconteceu, que o Jamie foi lá e deu um jeito na situação. E eu achei interessante que o Jamie ainda fala, talvez tenha sido a pior coisa que já fiz. Aí o Roger pergunta, moralmente, você quer dizer? E aí o Jamie fala, não. Respondeu assim na lata, foi só difícil de fazer. Então a gente vê mais uma vez aí esse assunto, talvez assim, dando uma lapidada pra gente ficar mais... aceitar isso, né? Porque muita gente, eu inclusa, fiquei revoltada com isso no livro passado. Já tinha ficado um pouco mais tranquila em relação a isso nesse livro aqui, com as conversas que teve, principalmente da Claire com o Jamie em relação a isso. E agora eu ainda fico até mais tranquila ainda vendo essa conversa dos dois. Embora o fato do Jamie ter mentido pro Roger, que falam que foi 2 meses depois, não 5 anos, me deixa uma ressalva ainda mais, porque acho que o próprio Jamie entende que para outra pessoa de fora, que não seja a Claire ali, vai pensar isso dele, de pensar, poxa, mas isso aconteceu há 5 anos e aí com 5 anos depois que você vai lá e matar o cara a sangue frio? Então eu acho que o Jamie entende esse ponto de vista e não quis dar margem pro Roger acabar pensando isso dele. E eles acabam conversando mais sobre isso, ainda mais sobre essa questão de matar pessoas e possivelmente ser morto, e tá ali em meio de uma guerra e tudo mais, e de liderar pessoas. E o Jamie fala que hoje em dia ele já não conseguiria conduzir homens assim para a morte deles apenas em nome do conceito de liberdade. E que ele poderia fazer isso se o pessoal dele, o Roger, a Brianna e os netos estivessem no futuro, porque isso seria algo que impactaria eles no futuro, né? Mas que agora eles estavam ali e ele estava muito mais preocupado em proteger a família dele, não só a família dele, mas todas as 73 famílias que vivem ali na Cordilheira dos Frasers, que tá ali. E o Jamie fala que lá no livro do Frank, ele diz que a guerra virá do sul. E que, assim, não que ele precisasse do Frank pra falar isso pra ele, porque ele já tinha entendido que isso ia acabar sendo desse jeito. Só que Claire, Brianna, as crianças e todos eles, todas as famílias que vivem ali, que o Jamie não vai conseguir protegê-los se essa guerra chegar ali perto deles. E aí é onde o Roger fala, não, eu vou ajudar vocês, com o meu corpo e com a minha alma, se for preciso. E o capítulo acaba dessa forma. E eu achei bem legal a autora trazer esse nome de capítulo aqui, parte 2, em relação ao que aconteceu no primeiro capítulo que a gente viu lá no livro 4, da conversa que o Jamie tem com o Willie enquanto eles pescam ali, de ter esse vínculo entre esses dois personagens. E agora a gente vê esse vínculo aqui do Jamie com o Roger, e ainda mais porque no finalzinho aqui do capítulo, o Jamie meio que pede desculpas pro Roger, e ele fala que as coisas que acontecem numa guerra, as coisas que você faz, elas deixam marca. Não acho que ser um religioso vá poupá-lo. É isso que eu estou dizendo. E lamento muito por isso. E o Roger fica pensando sobre isso, que elas deixam marcas. E eu lamento muito por isso. Então acho que isso aí mostra esse vínculo forte que existe aí entre o Roger e o Jamie. Obrigada por me acompanhar nesse diário de leitura. Vejo você no próximo. Boa leitura, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal.